Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre esse vexame do tricolor. Perder de 6-0 para o Fluminense é uma vergonha. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A maior derrota da história do São Paulo para o Fluminense. 6-0. 6-0. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. 6-0. Acabou o jogo São Paulo e Fluminense no Maracanã. Um amasso do Fluminense, um massacre do Fluminense. E a gente, claro, tem muito o que falar sobre esse jogo e, claro, também sobre o futuro. A melhor coisa desse jogo, melhor coisa não, a menos pior das coisas desse jogo foi o que falou o Luiz Gustavo depois que acabou o jogo, em entrevista para a TV Globo. A gente vai mostrar aqui exatamente o que ele falou. Quero passar logo a bola para vocês, não tenho muito o que falar, mas prometo ser breve. Hoje, dia 27 de novembro de 2026, se havia alguma dúvida, se alguém achava que não, tal... 25 ainda, estou com medo de 26. 25. A administração Casares acabou, o governo Casares e toda a administração e toda a diretoria acabou hoje. Acabou nesse dia de hoje, 27 de novembro de 2025. Acabou, fim. Acabou. Esse é o ponto. E é o seguinte, a gente não sabe se o Casares vai sair, provavelmente não, vai ficar mais um ano aí. O ano de 2026 precisa começar amanhã, ou hoje à noite já, precisa começar. E aí em todas as esferas. O Casares vai fazer o quê? O que ele pretende para o futebol? O Belmonte vai ficar até o fim? Ou manda o cara embora logo, troca e já pensa no ano que vem? Acabou. O planejamento feito pelo departamento de futebol foi um desastre. Acabou. Não funcionou. Tá errado. Sai. Fora. Repito, o Casares deveria sair, mas não vai sair. E aí o resto? E o Rui Costa, que vai renovar, vai ficar para fazer o quê? E o Muricy? E todo mundo? Isso na parte da diretoria. Decide hoje qual vai ser a reformulação. Quem vai ficar? Quem não vai ficar? O Luiz Gustavo que falou, provavelmente não vai ficar mais no São Paulo, talvez encerre a carreira. Mas e quem mais? Essa turma? Vai ficar quem? Quem que vai ser o time do ano que vem? Começa a decidir isso hoje. E mais rapidamente, e aí eu acho que a torcida do São Paulo tem que entrar nessa história. Chega. Não adianta você protestar, mandar fora Casares, não sei o que, dentro do estádio. Vai protestar no clube, vai protestar na casa dos caras, vai protestar em outros lugares. A partir de hoje, acabou o governo Casares. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer e todo mundo tem que entender isso, inclusive ele, né? Dito isso, não vou nem perguntar se você gostou ou não gostou, Arnaldo. Quero que você dê suas considerações iniciais. Desculpa se eu me estendi. Não, Tirone, você tem que desabafar mesmo, como todo São Paulino que vier aqui participar da live. Eu não acho que o governo Casares acabou hoje. O governo Casares acabou depois do jogo do São Paulo e Palmeiras, parafraseando Abel Ferreira, né? Depois o Ramon abate Abel. Ali acabou o governo Casares e também acabou a direção de futebol de Carlos Belmonte, os dois ausentes na partida de hoje, né? Mais uma vez ausentes. Aí você tem uma cascata de erros acumulados ao longo das semanas, cada vez mais ausências, cada vez menos presença de público, de campo, de estádio, detalhes. Não é a coincidência que o São Paulo começa a sua pior goleada dos últimos tempos num pênalti, né? Foi o 7º desde aquele jogo contra o Palmeiras. O São Paulo já tem 11 marcados. Não é coincidência que o próximo jogo do São Paulo não é no Morumbi. Não é coincidência que o São Paulo tem 16 machucados, ou 16 desfalques, 13 machucados. O São Paulo é uma vergonha. O São Paulo do Casares, o pior presidente da história. Então, na verdade, como existe mais um ano de mandato, a única coisa que agora a torcida tem que exigir e protestar é a renúncia do presidente do São Paulo. Que ele não tem condição mais de comandar o clube. É claro que para quem perde de 6, perder de 6 nunca é apenas uma questão institucional, é principalmente uma questão institucional, mas também está na conta do treinador e de seus jogadores. Na estratégia péssima do treinador, sempre está isso. A gente enumera as goleadas históricas do São Paulo, mas aquelas, pode ser a de 6 para o Corinthians, as 2 de 7 para o Vasco, a de 5 para o Inter,
tinham mais questões a ver com técnico e jogadores do que questões com a instituição. Agora não. Agora é uma questão, é uma goleada na instituição. E quis, sim, o destino que fosse para o time do Zubeldia. Eu acho que vale a pena, Arnaldo, a gente colocar já as Sim. palavras do Luiz Gustavo. O que falar para o São Paulino hoje? Cara, eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós, jogadores, que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande, um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Está na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Você acha que isso tem um problema que vem de cima da parte da diretoria, a parte das lesões? O que explica isso? Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, repito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. Muito obrigado ao Luiz Gustavo. Então tá aí o Luiz Gustavo sendo tipo uma voz de dentro do São Paulo, tudo aquilo que a gente está tentando falar aqui, mas uma voz que vem lá de dentro, de um cara que está lá e fala, só faltou falar, Casares, por que você não está aqui? Belmonte, por que você não está aqui? O que vocês fizeram com o São Paulo? Por que vocês fizeram entrar uns moleques aqui para jogar quando estava 3-0, como se fosse botar os moleques tipo num matadouro, mais ou menos isso, né? Um jogo resolvido, entra um monte de menino e sabe lá como. Enfim, ótimas declarações aí do Luiz Gustavo. Saiu há pouco a tabela do Paulista, há pouco durante a goleada. O São Paulo estreia no campeonato no dia 11 ou no 10, ainda não está definido, contra o Mirassol em Mirassol. Excelente. E aí é o seguinte, é aquilo. O que aconteceu esse ano não foi uma tragédia, porque o São Paulo não caiu. Sim. Nas mãos desse presidente e dessa gente, o São Paulo pode cair em 2026, eu venho falando, tanto no Paulista quanto no Brasileiro. Né? Tanto no Paulista quanto no Brasileiro, com esse comando. O Crespo falando, assim, não sei se amanhã o cara vai mudar de ideia e tal, mas não me pareceu que ele vai embora. Ele falou que eu posso fazer parte da solução, disse ele, né? O que você achou? Exatamente. Eu achei que ele se colocou, curiosamente, né? Ele se colocou mais dentro dessa vez do que nas outras coletivas, que ele foi mais direto. Ele também não tinha como chegar lá e subir no caixote depois do que ele protagonizou como técnico, com assinaturas deles também nessa goleada. Então, era uma situação mais desconfortável, né? Ele disse que já tinha avisado sobre essas questões há algum tempo e se coloca à disposição para fazer parte do projeto de reestruturação e que comece o mais rápido possível, né? Eu já achei ele, desta vez, mais dentro do que das outras vezes, mas também essa balança, é o que eu falo, Tironi. As pessoas acham que uma partida de futebol, quando um time não tem muitas pretensões numa temporada, ela não tem grande significado. E eu vou insistir, eu acho que é por isso que o São Paulo se perdeu, sabe? Essa coisa que eu fico falando de detalhe. A coisa mais importante para um clube de futebol é a próxima partida. Uhum. A próxima partida ela pode mudar tudo. Essa partida já mudou o status do Crespo. Sim. Ela já mudou o status do Luiz Gustavo. Ela já mudou o status do Casares.
ela já mudou o status do Belmonte, ela já teve coisas taxativas. Dessa partida, nós temos um pedido, um clamor por renúncia do Casares. 2, a saída imediata do Belmonte. 3, a questão, um questionamento sobre, pela primeira vez, sobre as questões do Crespo, o trabalho do Crespo. 4, uma declaração fortíssima de um jogador como o Luiz Gustavo, que pode criar um ambiente de reação ou destruir completamente o que havia do ambiente. 5, uma incógnita sobre os jogadores que estão machucados e não estão à disposição nesse período. Então, a próxima partida é sempre a coisa mais importante para um clube de futebol. Enquanto o São Paulo não entender isso, ele vai ficar tentando dar o 20º passo, como disse o Crespo, ele não vai dar o primeiro. Esse é o primeiro, é o próximo jogo. O que fazer para o jogo contra o Inter na Vila Belmiro? Não é só pensar em 2000, não é só, insisto nisso, não é só pensar em 2026. E eu não estou dizendo para o jogo do Inter para buscar o 8º lugar, não. É como o São Paulo vai encarar o seu torcedor, pode ser de costas, de faixa ao contrário, no jogo da Vila Belmiro na quarta-feira. Essa é a primeira coisa a cuidar. Mas os caras do São Paulo, os comandantes, estão todos pensando lá na frente ou lá atrás, né? Eles não pensam nos detalhes no próximo jogo. O próximo jogo pode ser o atestado de óbito para qualquer profissional que trabalha no futebol. O Crespo já não vai ser mais visto como ele era visto depois de 6-0, e ele sabe disso. E quem acha que o jogador de futebol entra para perder de 6, nenhum jogador que perdeu de 6 hoje, ele vai ser visto como ele foi visto em outros momentos. O São Paulo, eu estava lembrando aqui com o Marcos, o São Paulo foi numa temporada em que na antepenúltima partida, como hoje, ele perdeu de 6-1 do Corinthians, dos reservas do Corinthians, ele se classificou para a Libertadores do ano seguinte, ganhando no último jogo lá com o Thiago Mendes fazendo gol no penúltimo e o Rogério Neymar fazendo gol no último. A próxima partida sempre é a coisa mais importante para um clube de futebol. E o São Paulo não consegue cuidar da próxima partida. O Casares não é competente, o Belmonte não é competente, essa direção não é competente, e a comissão técnica, os jogadores vão sendo tragados, né, nessa situação. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor tomou uma goleada histórica do Fluminense, 6-0. Um absurdo, né, galera? Mesmo com vários desfalques nesse jogo, não era para ter tomado tantos gols. O São Paulo começou o jogo com o Yang no gol, a linha de 3 zagueiros, com Ferrarese, Alan Franco e Luiz Gustavo, na ala esquerda Luca e na direita Mike, no meio campo Marcos Antônio, Pablo Maia e Bobadilha, e na frente Tapia e Rigoni. Então que essa partida sirva de lição para a próxima temporada. Muitas coisas precisam mudar ou trocar. Esse dirigente, presidente, reformular esse DM todo. Alguma coisa precisa ser feita, até porque é inadmissível o São Paulo ter tanto desfalque assim. Cadê o Lucas Moura, o Oscar, o Enzo Dias, o Wendel, o Caleri, Rian Francisco, Luciano, Ferreirinha, Rodriguinho e por aí vai? Isso é inadmissível, né, galera? Até porque, que nem eu sempre venho falando aqui no canal, o São Paulo também precisa parar de trazer tantos jogadores veteranos. Do que adianta estar livre no mercado se a maioria ganha um alto salário, direito de imagem mais luvas e só fica machucado? Aí depois tem que vender os garotos promissores da base a preço de banana para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses veteranos. Então isso precisa mudar para a próxima temporada. O São Paulo precisa investir mais na base ou em jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores do São Paulo. O Yang teve uma nota de 1.5, o Ferrarese de 1, o Alan Franco de 1.6, o Luiz Gustavo de 1.8,
o Mike de 2.4, o Nicolas de 4.0, o Pablo Maia, que é impressionante, quase todo jogo ele erra, que dá um contra-ataque para o adversário, e mais uma vez aconteceu, então ele teve uma nota de 1. O Alisson, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 3. O Bobadilha também de 3. O Negruti de 4.0. O Marcos Antônio de 3. O Garoto Luca de 3.5. O Rigoni de 2. O Tapia de 3. O Rafael Tolói de 2. E o Hernan Crespo de 1. E agora vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera com 75 pontos. Em segundo aparece o Palmeiras com 70. Em terceiro, o Cruzeiro com 68. Em quarto, o Mirassol com 63. Em quinto, o Fluminense. Em sexto, o Botafogo, os dois com 58 pontos. Em sétimo, o Bahia com 56. Em oitavo, São Paulo com 48. Em nono, o Grêmio com 46. Em décimo, Bragantino. Em 11º, Corinthians. Em 12º, Atlético Mineiro, os três com 45 pontos. Em 13º, Vasco. Em 14º, Ceará, os dois com 42 pontos. Em 15º, Internacional com 41. Em 16º, Vitória com 39. Em 17º, e abrindo a zona de rebaixamento, Santos com 38 pontos. Em 18º, Fortaleza com 37. Em 19º, Juventude com 33. Em último lugar, o Sport com 17 pontos. E mesmo com essa goleada, o São Paulo se manteve na 8ª colocação. O problema é que tanto o Corinthians e o Atlético Mineiro têm um jogo a menos do que o São Paulo. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!